Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula de Química para a terceira série do ensino médio. O título da aula de hoje é Isômeros, parte 2. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá ministrar a nossa aula de hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde, Márcia. Obrigada. Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos dar continuidade na habilidade que nós começamos na semana passada. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é reconhecer que os isômeros, com exceção dos isômeros ópticos, apresentam diferentes fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas, como temperatura, fusão, temperatura de fusão, de ebulição e densidade, e a mesma massa molecular. E para dar início à nossa aula de hoje, vamos fazer nossos combinados de sempre, que vocês realizem as atividades propostas, né? Anotem as dúvidas de vocês, que tem em mãos o caderno do aluno, volume 3. Né? Retomando um pouquinho a nossa tabela de nomenclatura, né, dos hidrocarbonetos, né? Lembrando que o prefixo refere à quantidade de carbono que contém a cadeia carbônica. No caso lá, um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT e assim por diante, como você já conhece esse prefixo, né, que vem do latim. E o intermediário, ele diz o quê? Ele diz o tipo de ligação que tem entre os carbonos, né? O intermediário AN, são ligações simples entre o carbono em uma ligação dupla e em uma ligação tripla. Como nós estamos falando do hidrocarboneto, o sufixo é O. Só vai variar conforme nós estivermos trabalhando com outro tipo de função, que vai ser a próxima aula, tá ok? E aí, vamos recordar um pouquinho, né? O composto, cuja forma molecular C2H6O demonstra quantos isômeros possíveis? 2, 3 ou nenhum? Vamos aqui comigo, por favor? Ele fala assim, ó, a fórmula C2H6O. Quantos isômeros é possível montar ele? Vamos delinear a quantidade de carbono. Eu tenho 2 carbonos, tudo bem? 6 hidrogênio. Eu vou ter que colocar os 6 hidrogênio em volta dos carbonos, lembrando que a cadeia carbônica, se contém 2 carbonos, ele tem que estar ligado entre eles, pelo menos com uma ligação. Se tiver uma dupla, a gente vai ver depois, ok? Tem que ter 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, lembram disso? Né? O carbono tem que fazer 4 ligações, tá ok? Então, se eu colocar assim, quantas ligações faltam para completar esse carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já daria os 6 hidrogênios. Vocês concordam aqui, pessoal? Aí, cadê o oxigênio? Onde ele entraria? Então, essa aqui não é um possível isômero dessa fórmula aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o carbono, colocar um outro carbono aqui, e se eu colocar aqui um oxigênio, né? Eu sei que o oxigênio ele faz 2 ligações. Então, aqui vai faltar 1, 2, 3, para completar 4. Aqui falta 1, 2, para completar 4. E aqui falta uma ligação para completar o 2 do oxigênio. Perfeito? Eu consigo chegar aqui, ó, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênio. Então, esse aqui é um possível composto desta fórmula aqui. O que eu poderia fazer? Se eu fizer colocar esse O do lado de cá, esse carbono ligado a esse carbono, aqui falta um. Aqui eu pôr oxigênio. Um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, outro, outro e outro. É um suposto composto também. Só que, pessoal, cuidado. Este composto é o mesmo que este daqui, ó. Dá para focalizar um pouquinho mais perto, por gentileza? Isso, ó. O oxigênio está lá de cá. Então, esse carbono vai... se eu começar a numerar ele, eu vou chamar ele de 1, 2.
o oxigênio está ligado de cá. Se eu numerar isso aqui, 1, 2. Então, o oxigênio está ligado a carbono 1. Tá? Sempre vou conseguir começar a numerar a partir da onde está, no caso aqui, ó, algo diferente, não o hidrogênio. Esse algo diferente, no caso aqui, é o oxigênio. Nós vamos ver depois, lá na frente, que ele aqui é uma função, tá ok? Então, carbono 1 está o OH. Carbono 1, OH. Então, isso aqui, eles são iguais. Então, até agora, eu tenho só um tipo de composto. Deixa eu virar aqui. Como eu tenho 2 carbonos, eu posso ter um carbono aqui, um carbono aqui. E o oxigênio aqui no meio. Aqui está a cadeia. Tudo bem? Falta 6 hidrogênio. Lembrando, o carbono faz 4 e o oxigênio faz 2. O oxigênio está com 2 ligações comprometidas, não falta mais ninguém para ele. O carbono aqui, com mais 3, mais 3. Você coloca aqui o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio. Isso aqui é uma outra possibilidade de uma forma do composto C2H6O. Então, quantas possibilidades eu tenho? Quantos isômeros eu tenho? Voltando aqui só um pouquinho, para vocês visualizarem. 1, né? Porque os dois são iguais, então aqui é apenas 1. E esse aqui, 2. Então, quantos isômeros possíveis eu tenho? 2 isômeros possíveis. Como eu sei que é os isômeros, lembra? Tem a mesma forma molecular, porém a estrutura é diferente. Eu coloquei para vocês aqui, ó, no slide, ficou melhor para vocês verem. Então, o primeiro que eu desenhei para vocês lá é essa primeira figura aqui, que tem ali, ó, tá vendo? OH, circulado em amarelo. E a segunda figura é o segundo que eu desenhei para vocês aqui na folha seguinte, que o O está no centro ligando os 2 carbonos. Então, esse aqui é um isômero, eu tenho 2 isômeros, que nós chamamos de isômeros de função. O primeiro composto é uma função álcool, e o nome do composto vai ser etanol. O segundo é a função éter, que tem o nome de éter dimetil. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais na próxima aula a nomenclatura, as funções, ok? Mas só para a gente identificar o tipo de isômero, quantos isômeros. E aí, nós temos na sequência aqui, nós vimos nas aulas anteriores, lá no comecinho da química orgânica, no hidrocarbonetos, nós vimos a destilação do petróleo, vocês lembram? E na destilação do petróleo, nós tínhamos também a destilação seca do carvão mineral, lembra? Então, o que era a destilação seca? Nós chamamos de pirólise, né? Que é na ausência do ar, ocorre através do aquecimento da hulha, que é das frações do carvão. E a temperatura altíssimas, né? Que dá aproximadamente 1.100 graus Celsius. E dentro dessas, né, frações, nós temos lá da hulha, tem a fração líquida, a gasosa, a sólida. Dentro da fração líquida, tem as águas amoniacais. O que são essas águas amoniacais? São os compostos aromáticos, né? Que são matérias-primas para corantes, medicamentos, vitaminas, borracha, entre outros, né? Perfume. E essas águas amoniacais, nós temos uma das composições que tem lá o xileno. E o xileno ele tem 3 possíveis estruturas. A gente tem o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. Se vocês olharem a estrutura desses 3 compostos, eles são isômeros, né? O que está mudando ali são quem? A posição do CH3, né? O primeiro composto que nós chamamos de orto, quando estão os 2 CH3 próximos, nós chamamos orto, xileno, e ele serve para solvente, para resinas e também gasolinas de aviação. O segundo, quando tem uma posição pulando, nós chamamos meta, que serve na síntese orgânica de inseticidas. E o outro, que está com CH3 do lado oposto, ele é utilizado para medicamentos e polímeros. Só para vocês visualizarem, aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Também tem nós temos a nomenclatura orto, meta e para, e também tem uma numeração, tá? Vou tentar desenhar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Deixa eu pôr o terceiro aqui, mas dá pra pôr aqui. Eles têm algo em comum. O que vai variar só é a posição de um CH3, né? O que eles têm em comum aqui seria isso daqui, ó. Então, vamos fixar isso daqui deles, ó. Tudo bem? Então, se vocês pegarem aqui, ó, isso aqui é o que cada um deles tem em comum. O que está variando é isso daqui, ó, o CH3. Então, se esse aqui é o comum de todos eles, então eu vou chamar isso aqui de carbono 1. Então, todos esses vai ter o carbono 1. 1 e 1. E aí eu vou contar no sentido horário. Carbono 1, carbono 2. Carbono 1, isso aqui é o 2, aqui é o 3. Carbono 1, 2, 3, 4. Dá para visualizar bem pequenininho, né? Mas dá para vocês entenderem, tá bem? Então, quando eu tenho um composto aqui, né? 1, 2, o prefixo é orto. Aqui eu tenho 1, 3, vai ser meta. E 1, 4, vai ser para. Tudo bem? Então, onde está esse radical, digamos assim? Então, está na posição 2, esse aqui na posição 3, posição 4. Se fosse ao contrário, seria 1, 2, né? Seria igual a esse. 3 seria igual a esse. E o 4 seria só um tipo possível, tá? A posição. Então, eu tenho aqui alguns isômeros que é a importância de conhecê-los. Porque se eu dou para vocês a fórmula do chileno e não falo se é orto, meta ou se é para, isso pode influenciar na utilização do componente, né, da substância. E aqui, comparando esses três compostos, eu tenho algumas variações na sua propriedade física. Olha lá. O orto chileno, a temperatura de fusão é 144,4 graus Celsius. O meta chileno já varia um pouquinho para 139 e o para chileno 138. E a temperatura de ebulição também ela vai aumentar. O orto chileno é menos 25, o meta chileno menos 47 e o para chileno já é uma temperatura de ebulição positiva, 13 graus Celsius. E a densidade também varia um pouco, né? 0,88, 0,86 e 0,86 para chileno. Então, eu tenho que conhecer os isômeros, a identificá-los, porque tem as suas diferenças da propriedade física também, né? Aí, aqui tem uma interaçãozinha para vocês. Eu falei em relação à composição física, mas só isso que é importante também? Tem outra importância que vocês acham que seja relevante em relação a conhecer o que é um isômero? Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem o que vocês acham, qual é a importância de conhecer um isômero. Vamos lá? Olha só, professora, bastante interação aqui e algumas respostas bem interessantes. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos lá. O Guilherme citou a diversidade, que é a química orgânica. Uhum. Vamos lá. Olha, o Vinícius citou para o uso em medicamentos. Legal. Vamos lá, tem mais aqui. O Maurício, para conhecer seus pontos de nomenclatura. Tem mais aqui algumas interações bem bacanas. O Renato Yoshi, ele cita aqui,
Por que têm funções diferentes e podem ser mortais se trocados? Ele está perguntando. Sim. A Laiane, saber identificar os diversos modelos. A Ana Carolina, saber encontrar essa mesma substância quando encontrada em seu estado bruto. A Mariana, para saber o número atômico de partícula. A Maria Júlia, olha que interessante. Os isômeros são importantes na indústria. Como serão para saber como serão usadas as substâncias. Sim, perfeito. A pessoa está na ideia, está aí no caminho certo, né? Aqui nós temos um exemplo bem clássico, também está na apostila de vocês, que é a importância do isômero no caso da talidomida ou amida naftálica do ácido glutâmico, né? Há um tempo atrás, lá na década de 50, 60, né, foi descoberto esse medicamento usando para ansiedade, tensão, náusea. E muitas pessoas grávidas tomavam por causa da náusea em relação aos enjoos, né? E depois de um certo tempo, foi verificado uma síndrome, né, que causava malformação dos braços, das pernas, ficava mais curto. E que também tinha outras consequências em relação ao feto, em relação ao problema de visão, auditivo e coluna. Então, até então, o medicamento ele achava que fazia bem para uma coisa, porém, ele prejudicava a outra. Mas também foi feito uns estudos depois, né, lá em 1965, que ele poderia também ajudar no tratamento da hanseníase, né, que é a antiga lepra, que o pessoal conhece, e também passou a ser recomendado para o tratamento da AIDS, do lúpus e de outras doenças crônicas degenerativas, como câncer e além do transplante de medula também. E aqui nós temos a fórmula, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem os dois compostos, são bem semelhantes, né? O primeiro, que é o que foi utilizado como sedativo. Só que a segunda fórmula, que a gente chama de um teratogênico, que tem essa variação, que ele sim que causava todo esse problema, né, no feto, quando ingerido pelo menos um comprimido. E a diferença entre o primeiro composto, que era o sedativo, né, e o segundo, que causava todos esses problemas, se vocês olharem na figura, parece um triângulo bem comprido, né, um triângulo isósceles, né, bem comprido, e o outro parece alguns traços. Isso é a diferença entre um composto e o outro. Eles são isômeros, né, ópticos, que varia o quê? Está escrito ali entre parênteses, letra R. Esse R vem da palavra do latim rectus, que significa estar à direita. E o de baixo, que é o S, que significa sinister, que indica que está do lado esquerdo. No caso, ele não apresenta a diferença da propriedade física que nós vimos no anterior. E sim, ele vai causar algum problema nas propriedades biológicas, que nem aconteceu nos fetos, né? Que tem esse encurtamento dos membros superiores e inferiores. Então, a diferença é muito pequena em relação aos dois, né? Então, nós vimos lá anteriormente a isomeria plana, a geométrica, e essa aqui é a isomeria óptica, que só vai ter essa variação. Um que vai estar para o lado esquerdo e o outro vai estar para o lado direito. Então, quando você vê esse triângulo isósceles cheio, é quando está para um lado direito. E quando você vê esse traçadinho, está do lado esquerdo. Então, nós falamos que esses aí são isômeros ópticos, tá ok? E eles não variam em relação à sua propriedade física. Esse segundo composto, que a gente chama de teratogênico aqui, ele que causa esse tipo de problema. E tem outros tipos de teratogênico também. No caso que nós vimos que é o medicamento, a talidomida. Também existe os teratogênicos que são doenças maternas, como diabetes, epilepsia, hipotireoidismo, infecções congênitas como sífilis, toxoplasmose, radiação a partir da radioterapia, e substâncias químicas como mercúrio, chumbo, e outras drogas também que funcionam como teratogênico, que é o álcool, o fumo, cocaína, entre outras substâncias, tá ok? Aí, dando sequência aqui, eu tenho uma interaçãozinha que é uma questão do Enem de 2018. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês ler e me responder essa questão aqui, tá ok? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês lerem.
Então. Olha só, professora, bastante interação aqui. A grande maioria dos alunos respondeu A, né, dizendo que é ótica. Ah, Vamos ver, mas alguns aqui também, né, colocaram respostas diferentes. Vamos ver. O Lucas colocou a resposta C. A Maria Eduarda, a resposta D. Vamos lá. Ó, o Luiz Felipe colocou a resposta B. E o Wesley também colocou resposta C. É isso, professora. legal. Então, a resposta correta é o item A. É que talvez alguns confundiram porque não está muito, tá muito pequenininho ali, né, o desenho. Aqui, se pegar a sequência, então, quando vocês verem esse triângulozinho assim, o isósceles cheio e o isósceles rachurado, vai ser um isômero óptico, sempre, tá ok? Perfeito, pessoal? Aí tem uma outra questão aqui do Enem, nós vamos fazer junto. Vamos ler aqui, ó. Motores de combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compreensão mais altas na sua câmara de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índice de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, são associados a compostos como cadeia carbônica menor e maior número de ramificações e com as ramificações mais afastadas da extremidade da cadeia. Adote-se como valor padrão de 100% a octanagem do isômero do octano, mais resistente à compressão. Continuando aqui a questão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria este composto? Eu fiz questão aqui de colocar em negrito para vocês a informação que seria importante para vocês na hora que fosse responder a questão aqui do Enem. Ele fala que são cadeias carbônicas menores, então tem que ter um número menor de carbono possível, com o maior número de ramificação. Lembra da ramificação? Eu tenho a cadeia central, que é o tronco, e aquilo que está fora da cadeia principal, que são os radicais. E essas ramificações têm que estar mais afastadas da extremidade da cadeia. Então, não pode ser próximo do número 1, 2, ou, no caso, se a cadeia fosse com 5 carbono, pode ser 5, 4. Quanto mais afastado, melhor. Aí, ele fala aqui para vocês, né? Te dão 5 opções. Detalhe, desculpa, ele falou que o padrão é o isômero do octano. Aí, ele te dá 5 possibilidades. Aí, eu coloquei a forma desses 5. Se vocês olharem aqui. Então, o item A é o N-octano, que é o que ele falou que já é o combustível. O item B é o 2,4-dimetilhexano. Eu tenho o item C, que é o 2-metilheptano, o D, 2,5-dimetilhexano e o E, 2,2,4-trimetilpentano. Então, se olhar lá, todos eles têm 8 carbono. Então, porque eles são isômeros do octano. Se eu olhar o item B, eu tenho a ramificação no carbono 2 e no carbono 4. Se eu olhar no item C, eu tenho apenas uma ramificação no carbono 2. Então, entre o B e o C, eu fico com B. Perfeito? Vamos olhar o D. Eu tenho uma ramificação no 2 e no 5. Então, o B e o D, ambos têm 2 ramificações, certo? Só que ele fala que tem a melhor eficiência aquele que está mais afastado da extremidade. Então, o 2 está próximo da extremidade, o 2 do D também está próximo da extremidade. Se eu pegar o 5 da letra D, ele está próximo do 6, porque é uma cadeia com 6 carbono. A cadeia B também tem 6 carbonos, só que ele está no 4, ele está mais afastado. Então, entre o B e o D, o B é melhor. Então, já descartei o C, o D de dado, estou com o B. Vamos conferir com o E. Na hora que eu olho o E, ele fala que tem o 2,2,4-trimetil. Eu nem precisava ter analisado os anteriores.
quando eu vi que a letra E tem 3 ramificações, ele contém mais que os anteriores, então ele já está de cara, ele é o correto, perfeito? Porque ele tem mais números de ramificação, cadê é menor, porque, ó, tanto o B, o C e o D tem 6 carbono na cadeia. Voltando um pouquinho aqui só, ele fala assim, ó, a cadeia carbônica menor, né? Sendo que o B, o C e o D, desculpa, o B tem 6, o C tem 7 e o D tem 6. Cadeia carbônica maior que a E, que tem 5. Então, é uma cadeia carbônica menor, que é pente. Pente tem 5 carbono, menor. E, além de ser menor, ela contém 3 ramificações. Então, aquele que vai ter melhor eficiência vai ser a letra E, que é o composto, que tem 3 ramificações, e a cadeia menor, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Perfeito? Deu pegar mais ou menos a ideia, pessoal? Certo? Aí, na sequência, a gente tem uma tabelinha para a gente analisar um pouquinho. Ó. Ele fala assim, a tabela mostra as propriedades de duas substâncias, A e B. Sabendo que A e B têm a mesma forma molecular, que é C2H6O. Aí ele dá as propriedades físicas deles, né? O estado físico, nas condições ambientes, o A é líquido e o B é gás. O ponto de ebulição de A é 78 e o ponto de ebulição de B é menos 25. O ponto de fusão de A é menos 114. O ponto de fusão de B é menos 142. O A, ele reage com sódio. O B não reage com sódio. O A, ele não é venenoso em quantidades moderadas, enquanto o B já é venenoso em quantidades moderadas. O A, ele não funciona como anestésico em pequenas quantidades. O B já funciona como anestésico em pequenas quantidades. Aí ele pergunta assim, sobre A e B, responda. São certamente substâncias diferentes? Podemos dizer que A e B são isômeros? Justifique. Propõe uma forma estrutural para A e para B. Respondendo no item A, a substância A e B são substâncias diferentes? Sim. Tanto que a propriedade física de um e de outro, eles são diferenciados, tanto ponto de fusão, de ebulição e estado físico. E a propriedade química também são diferenciadas. Um reage com sódio, o outro não. Um é venenoso e o outro não é. E um tem o poder de anestesia e o outro não. O item B, ele perguntou se eles são isômeros. Sim, se tem a mesma forma molecular, eles são isômeros. Então, a resposta é sim. Aí, ele pediu para a gente desenhar uma fórmula, né, estrutural desses compostos. Então, nós colocamos aqui as possíveis fórmulas desses compostos. Né? O primeiro, tá ali, C3, C2, OH, né, que tem ali, ó, função álcool, que é o etanol, né, C2H5OH, e o segundo é a função éter, que é o éter de metil, C3OC3. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Aí eu quero que vocês me respondam o que vocês conseguiram visualizar dessa parte de isômeros, né? Esquece a parte de função que nós não vimos ainda, tá ok? Que nós vamos ver na próxima aula. Então, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Volta aqui um pouquinho para mim, por favor. Né? Que eu quero que vocês coloquem, se vocês conseguiram realizar a atividade que nós propusemos, né? Se ficou alguma dúvida em relação a essa questão, para a gente poder clarear um pouco mais aqui. Então, a gente vai ter agora esses últimos minutinhos para a gente fazer um review dessa aula. Mas eu quero que vocês pontuem para mim no chat quais são as dúvidas para a gente poder clarear um pouco mais para vocês. Vamos lá? Vou dar 2 minutinhos para vocês pontuarem para mim. Vamos lá?
Bem, professora, bastante interação, algumas dúvidas dos alunos, né? A Mariana disse aqui que ela não está entendendo, né, a questão dos isômeros, né? Uhum. Ela não entendeu. A Paloma não tem dúvidas. O Emanuel também disse que está um pouco perdido. O Danilo pede para voltar no exercício 2. Tá ok. A Isabelle não entendeu a diferença. Isso aqui não é isto. A Gabriele, as ramificações de seus tipos. A Júlia disse que não entendeu sobre a forma molecular do isômero. Tá. O Geraldo fala de revisar ótica. Vamos lá, então. Ó, vamos voltar ao exercício 2, que nem o colega colocou para a gente. No exercício 2, acho que é esse aqui, né? Da cadeia carbônica melhor, foi isso que ele colocou, né? Porque o primeiro nós fizemos, esse aqui é o segundo, né? Então, ele fala assim, ó, só voltando aqui rapidamente. O que chama atenção nessa atividade aqui? Que ele fala que cadeias carbônicas menores com maior número de ramificação e ramificação mais afastada da extremidade, né? Que tem uma melhor eficiência na combustão no caso aqui da octanagem que ele colocou. Então, se vocês olharem aqui, né, ele dá lá para a gente o octano, o 2,4 de metilhexano e o 2-metilheptano, o 2,5 de metilhexano e o 2,2,4 de metilpentano. Então, o 2,4 de metilhexano, como que eu vou identificar essa cadeia? Ó, lembra, pessoal? Aqui vai me dizer quem é a cadeia principal. X, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pôr cá. 6, não vai caber ali. 6. Tudo bem? Aqui ele fala que são ligações simples entre eles. Tá aqui, ligações simples. E ele me fala também que tem 2 de metil. Aonde estão esses 2 metil? Um no carbono 2 e outro no carbono 4. Então, se eu numerar a cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu tenho metil. CH3, que é o metil que nós vimos na aula anterior. No carbono 4, tem um outro metil. Tudo bem? Esta aqui é a cadeia principal. Lembrando que carbono faz 4 ligações, tá ok, pessoal? Eu não vou colocar os hidrogênios para completar aqui, mas vocês lembram disso. Então, essa aqui é a cadeia principal. O que está fora dela são quem? As ramificações, como fosse a árvore, o tronco e os ramos. Tudo bem? Aí, vamos pegar só o segundo aqui, só para dizer. Ó, ele tem C, ele fala que é o 2-metil heptano, ó. Então, quem é a cadeia principal? Hept. Quantos carbonos são para prefixo hept? São 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tipo de ligação, simples. Ele fala que no carbono 2 tem o metil. Então, se eu numerar aqui para vocês, carbono 1, 2, tanto faz lá para cá, vocês escolhem. No carbono 2 vai ter quem? O metil. Lá no exercício ele fala assim, quanto menor a cadeia, com mais ramificação, melhor a octanagem. Então, entre estes dois aqui, o melhor é este. E aí, o terceiro composto, que é o 2,2,4 trimetilpentano, deixa eu colocar aqui para vocês. O 2,2,4, né? 4 trimetilpentano. Aqui ele já fala, pente, 5 carbonos. Então, entre o 6, o 7 e o 5, o melhor é o que tem menor carbono na cadeia principal. Então, esse aqui é o menor, mas vamos continuar fazendo. Ele fala que tem 3. 3 o quê? Metil. Aonde? No carbono 2, no carbono 2 e no carbono 4. Vamos numerar a cadeia? Então, eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2 tem o metil, CH3. No carbono 2 tem outro metil, CH3. E no carbono 4 tem um outro metil, CH3.
esta é a cadeia principal, o que está fora são as ramificações. Então, entre aqueles dois e este, eu tenho uma cadeia menor, com 5, com mais ramificação. Então, esse aqui é o mais eficiente. O que é isômero, pessoal? Isômero é quando contém uma cadeia igual, só para a gente ir aqui, igual, né? Logo, se a forma molecular é igual, eu vou ter também a massa molecular igual. O que vai variar vai ser a estrutura, que é isso daqui, ó. A estrutura que vai variar. Então, a forma estrutural que vai variar. Então, isso é um isômero. Então, eu posso ter vários tipos de isômero. Desde que nós vimos na aula passada, como dessa aula também, que é o óptico, que pode causar algum problema, que nós vimos no caso da talidomida, perfeito? Revejam as aulas no possível, está gravado no YouTube. Qualquer dúvida, vocês procuram o professor de vocês, tá ok? Mas nós vamos dar continuidade na próxima aula também, nessa parte da química orgânica. Perfeito, pessoal? Obrigada. Queria agradecer à professora Márcia pela participação. Muito obrigada, professora, pelo convite. Obrigada a todos os alunos e professores que participaram conosco aqui neste início de tarde. Muito obrigada. Obrigada. E nos vemos nas próximas aulas. Obrigada. E não esqueça de avaliar a nossa aula também, tá ok, pessoal? Tá aí o QR Code para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.